Apesar do número de casos confirmados com a Covid-19 ter aumentado muito no Rio, o carnaval na Sapucaí está mantido. Isso porque a ocupação de leitos com pessoas em estado grave ainda é muito baixa. Hoje o prefeito do Rio, Eduardo Paes, tomou a dose de reforço e falou da importância da vacina. Veja na reportagem da mãe do Pequeno Príncipe, Mônica Chagas, na tela. Pela manhã, o prefeito Eduardo Paes tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19, aplicada pelo secretário municipal Daniel Sorães. Até o momento, na capital, 26% da população está com a dose de reforço em dia. 800 mil pessoas já estão aptas a fazer a imunização completa. Hoje, o município reabriu alguns pontos de vacinação, como este na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. A gente tem uma preocupação com os não vacinados. Ontem a gente internou 11 pessoas que não tinham nenhuma dose da vacina. Internamos 2 pessoas que tinham somente uma dose da vacina. Então, a variante Ômicron se comporta de maneira diferente das pessoas que estão vacinadas e das pessoas que não estão vacinadas. As pessoas vacinadas, é muito raro você ter um caso grave de Covid-19. Nos não vacinados não é assim. Já são mais de 3 mil novos casos de Covid-19 na cidade do Rio, de acordo com o último boletim epidemiológico. A variante Ômicron, que é 70 vezes mais transmissível do que a Delta, assusta a população e traz questionamento quanto à realização do carnaval na Sapucaí. Eu não acho que o vírus Ômicron seja devoto de Raimundo. Então não dá para ficar tratando do vírus por uma coisa que vai acontecer daqui a 50 dias. Se nós hoje, em ambientes restritos, permitimos que as pessoas se reúnam, se encontrem, celebrem, desde que comprovem com o passaporte da vacinação, né, nós temos que pensar nisso. Né, como é que está hoje? O que está acontecendo essa semana? Eu acho que esse deve ser o foco. Né, então, como não há nenhuma manifestação do Comitê Científico da Prefeitura, que é o que eu ouço, nessa direção, né, nós vamos manter as regras, a não ser que eles mudem as regras. E se essas regras forem criar alguma óbice ao carnaval, criarão óbice ao carnaval, mas elas têm que valer para tudo. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Kiep, também acha que é cedo para uma definição sobre os desfiles na passarela do samba. Como não tem como fazer o controle adequado com medidas sanitárias mais rígidas dos blocos de rua, a orientação de que os blocos de rua sejam suspensos, mais de carnaval na Sapucaí, como acontece em um local fechado, controlado, e que é possível o estabelecimento desses protocolos mais rígidos, inclusive com a exigência, seja de vacinação ou de testagem prévia, o carnaval na Sapucaí, a princípio, está mantido. O estado inaugurou 3 novos centros de testagem para Covid e influenza nesta segunda-feira. Tive febre, dor no corpo, tá? E fui ao médico, o médico me testou como um caso de Covid, né? Um possível caso de Covid, pediu para me fazer o teste. Serão realizados 2.100 exames por dia nos 9 pontos de testagem na rede estadual. Muita gente está pegando sem ter sintoma, então eu estava bem na dúvida. E bastante gente ao meu redor testou positivo. Então, fiquei nessa tensão aí. Em meio a novos casos confirmados de Covid-19, um ponto positivo para a ciência. Na sexta-feira, a Anvisa aprovou o registro do insumo farmacêutico ativo da vacina AstraZeneca, feito pela Fiocruz. As primeiras doses do imunizante 100% brasileiro devem ser envasadas ainda este mês e entregues para o Ministério da Saúde em fevereiro. Essa vacina ela é libertadora. O passaporte ele é libertador. A possibilidade da gente continuar vivendo. As pessoas querem viver a vida. E para tal, vamos tomar a vacina. Isso é que as pessoas têm que entender. Quem não acredita na vacina e defende a liberdade, que a vacina é a liberdade. A vacina, sim, é liberdade. A gente recomenda para que todo mundo procure os postos para se vacinar por causa da Covid-19, que a gente viu o número de mortes aí nesses últimos 2 anos, como foi. Agora, a gente também tem que discutir essa questão dessas festas e eventos grandiosos. Olha só, eu vou ao vivo conversar com a repórter Mônica Chagas, que vai trazer mais informações com a gente. Ela que vai estar com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães. Olha só, Mônica, boa tarde para você. Manda um beijinho pro seu filhote, que eu gosto muito. Fundo no meu coração. Agora, Mônica, aquela situação. A Covid permanece avançando. Nós podemos dizer aí de casos graves, do aumento da transmissão, eles serão indicadores, por exemplo, para definir a realização do carnaval ou não. Não é isso, Mônica? Boa tarde.
Exatamente, Caio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Por enquanto, os números de casos graves, como você falou, esses números são baixos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado também. Nesse final de semana, o número de confirmados na capital ultrapassou os 3 mil pessoas, né, confirmadas de Covid-19. A gente está num novo centro de testagem aqui na Penha, no Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriais, que as pessoas querem saber. Essas pessoas estão, né, como o secretário chegou a falar hoje, a Ômicron, né, que é a variante da Covid-19, é 70 vezes mais transmissível do que a variante Delta. Então, muitas pessoas estão, né, a Ômicron já é predominante aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, as pessoas com sintomas gripais, né, elas vêm a esses centros de testagem para saber se estão com gripe ou Covid-19, porque se estiverem com Covid-19, é preciso fazer, né, ficar isolado, né, aqueles casos mais leves. Grande parte das pessoas, a tendência é ter sintomas mais leves, né, porque as pessoas estão se vacinando, e aquelas que estão muito preocupadas com a Ômicron, elas estão indo aos postos para se vacinar. Então, assim, a gente está ao lado, como você falou, do Daniel Sorange, que é secretário municipal de saúde. Secretário, é importante a vacinação. Esse final de semana, um senhor esteve no Parque Olímpico, um senhor que não se vacinou e precisou ser levado, né, para um lugar de uma rede estadual municipal de saúde, né? Precisou ser internado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Caio. É isso, Mônica. A gente vê que a variante Ômicron se comporta de maneira diferente nas pessoas que vacinaram e nas pessoas que não vacinaram. A gente internou, nesse final de semana, 11 pessoas que não tinham tomado nenhuma dose da vacina, com 0 doses de vacina. 2 pessoas que tinham tomado somente uma dose da vacina. Um caso muito triste, que a gente internou lá do Parque Olímpico da Barra, um senhor que não tinha tomado nenhuma dose da vacina, com agravamento dos sintomas da Covid, saiu de lá direto para um leito de CTI. É uma situação muito tensa para os profissionais de saúde. Então a gente recomenda para quem não tomou vacina, evitar se expor o máximo possível, porque a variante Ômicron está disseminando muito rápido. Para as pessoas vacinadas, a gente ainda está analisando o comportamento dessa variante, e a gente está percebendo que ela tem muito poucos sintomas de gravidade, muito poucos casos graves da variante Ômicron até o momento. Secretário, hoje foi dito, né, que a Prefeitura cancelou a procissão do padroeiro da cidade de São Sebastião, dia 20 de janeiro, né? Isso por conta dessa variante. Não vai ser mais uma procissão, vai ser uma carreata que vai sair lá de Santa Cruz em direção à Catedral. Como o próprio prefeito falou, é muito cedo ainda falar sobre carnaval na Sapucaí. E isso, vocês, por enquanto, vai ter o carnaval na Sapucaí, mas pode ser que isso mude? Mônica, a gente tem que analisar tudo o que está acontecendo. Se você olhar aqui, a gente está no Grêmio da Penha, tem muitas pessoas contaminadas por Covid, tem muitas pessoas ficando doentes. Felizmente, a gente não tem nenhum caso grave aqui até o momento, todas as pessoas vacinadas. Então a gente precisa entender como essa nova variante vai se comportar. Será que ela vai se comportar de maneira, de fato, só com casos leves nas pessoas vacinadas? Esse comportamento nas pessoas vacinadas vai ser mais tranquilo ou não? Será que essa variante vai, em algum momento, aumentar o número de casos graves, aumentar o número de pessoas internadas? Isso tudo são variáveis que a gente vai analisar. Além disso, qual o percentual da população carioca que vai estar vacinada com dose de reforço até o carnaval? Será que a gente vai conseguir mais do que 50% da nossa população adulta vacinada com dose de reforço até o carnaval? Isso seria ideal. Então, um monte de variáveis aí estão na mesa para a gente ir analisando para poder tomar decisão. Nesse momento, qual que é a nossa recomendação? Esperar para tomar decisão. O carnaval daqui a 50 dias e na Covid as coisas são muito dinâmicas. Então a gente precisa analisar mais uma semana e meia, para poder entender como é que essa variante vai se comportar. Olha só, doutor Sorange, é o Caio Alex aqui do estúdio falando com o senhor. Tudo bem, querido? Boa tarde. Doutor Sorange, a pergunta é o seguinte: a gente sabe que ainda faltam aí alguns dias para poder acontecer o carnaval no Rio de Janeiro, ok? Mas nesse momento, por mais que a gente saiba que vem crescendo o aumento de pessoas infectadas com a nova variante, essas pessoas não estão ocupando leitos, tá? Mas mesmo assim,
tem de se esperar ainda muito tempo para se dar aquele pontapé e falar, ó, não vai ter carnaval ou vai ter. Porque a gente tem que se preocupar o seguinte, tendo carnaval e a gente tendo muitas pessoas infectadas, a gente vai ter leito suficiente para poder atender essas pessoas, porque o pessoal não vai estar só no Marquês de Sapucaí. O pessoal vai vir para as ruas, por mais que não tenhamos blocos, mas o povo vai vir para a rua. Se fala que tem carnaval na Marquês de Sapucaí, a população vai achar que ela tem que estar na rua para poder participar dos eventos. Então, a culpabilidade não vai também se recair em cima da prefeitura? Vocês estão se preocupando com isso, secretário? É claro que sim, a gente sou muito responsável por isso, é uma decisão do Comitê Científico, da Secretaria de Saúde e da Prefeitura. A gente está vendo o que está acontecendo hoje, que é cada dia mais difícil você conseguir segurar alguém em casa. A gente está completando mais de 2 anos de pandemia, logo. Então é muito difícil você segurar as pessoas, vai ser muito difícil segurar as pessoas em casa nesse carnaval. Por isso que a gente quer analisar todos os dados, se de fato não tivermos aumento de internação para as pessoas já vacinadas, é uma atitude. Se tiver de fato aumento de internação, isso que você falou, pressão no sistema de saúde com casos graves, a atitude tem que ser totalmente diferente. Sempre a nossa prioridade é salvar vidas, é cuidar da saúde das pessoas. Se o carnaval, por ser uma festa muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, puder ser realizado, é claro que a gente vai apoiar a realização, tentar ver protocolos sanitários para que isso possa acontecer. Mas se não puder ser realizado, obviamente, não tem como. Precisa ser cancelado. Secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorães, obrigado por sua participação. Mônica Chagas também, obrigado pela entrevista, tá, Mônica? Lembrando que no Carnaval tem muitas pessoas de idade que vão para Marquês de Sapucaí. E a gente tem que se preocupar com elas. E os novos que vão para lá podem levar a doença para dentro de casa. Vocês que estão em casa não podem esquecer isso.